Chegou o e-mail, agora chegou. Então, Zé, eu vou fazer aqui o convite, a gente vai conversando. Convite enviado. E aí, Franzé, como é que tá me ouvindo? Tô ouvindo, tranquilo. E aí? Como é que tá por aí? Tudo em paz? E Café? tá quase chovendo aqui, quase formando o tempo. Ah, rapaz, nem falo, porque eu também tô fazendo, inventar essas coisas mais pra passar o tempo, cara. Eu não aguento passar o dia todo estudando, não tenho o que fazer. Meu hobby agora é tomar um chá à tarde lendo um livro, eu também tô com aqui, ó. E, e à noite ver o pôr do sol, né? Porque nessa época aqui o sol tá se pondo às 8h30 da noite, quase 9 horas. Mas você passa o dia todo trancado, não tem muito o que fazer, né? Aí é bem É, complicado. tem que ter uma rotina, né, para poder ocupar o dia, porque acaba ficando uma coisa meio estranha, né? Pois é complicado, porque aqui, tipo, a minha rotina era biblioteca de segunda a sábado. Eu passava geralmente 10 horas lá na BNF. A estrutura, melhor os livros. O primeiro mês aqui, desde que aqui nós estamos confinados desde o dia 16 de março, né? Então já tem um mês e pouco. E vamos ficar até dia 11 de maio. São quase 2 meses, né? Isso, dia 11 vai começar a abrir gradualmente os serviços, mas a maioria vão permanecer fechados. As universidades já cancelaram o ano letivo, né? O semestre, no caso. Porque aqui, diferentemente do Brasil, né? As aulas começam em setembro e vão até o começo de junho. Aí julho, agosto, junho, julho e agosto são férias, né? Geralmente férias são as férias de verão, que eles chamam, que é concentrado as férias e dura 3 meses, e ao resto do ano, vez ou outra tem um feriadão prolongado. Assim, tipo, ele tem como se fosse uma semana a cada 2 meses, uma semana de férias. Tipo, às vezes coincide com a Semana Santa, aí então em janeiro, no Réveillon do Natal, até o dia 5 de janeiro tem um recesso, aí fecha, né? Mas não é férias. Só tem uma férias no ano aqui, que é concentrada, e aí tem esses processos, né? Bem complicados. Mas a universidade fechou, assim, está fechada e não vai mais abrir até setembro. As escolas vão começar a abrir mês que vem, mas aí provavelmente vai fazer um contraturno, né? Como tem as escolas aqui, elas são todas integrais, aí vão fazer um contraturno, né? Entre os alunos que estudam à tarde, os alunos que estudam, aliás, vão dividir a turma em 2 turnos, e aí a metade dos alunos vão de manhã e a outra metade vão à noite, à tarde, para a aula, para poder organizar essa coisa toda. Mas tá bem complicado. É, aqui a gente tá com um calendário suspenso, né? Ninguém sabe aí, tá tempo indeterminado. Embora só tenha um mês praticamente de quarentena, de isolamento, mas o pessoal já tá querendo, né? Já tem gente pressionando para querer abrir, sei lá. E eu ia até perguntar se aí tem algum movimento com essa pretensão de querer liberar o comércio, coisa do tipo. Rapaz, até onde eu É, sei, é só maluquice daqui mesmo, né? aqui na verdade, assim, a adesão à quarentena é total. Eu não vejo isso, não. Eu não tenho televisão aqui, então eu acompanho as notícias pela internet, eu acompanho as notícias pela televisão, né? Aliás, pela internet, pelos os sites, as páginas. Mas eu não vejo nada de, assim, não é nenhuma pauta jornalística aqui à volta das atividades, entendeu? Nem se fala. O governo continua insistindo na necessidade de manter a quarentena, porque agora que a situação está normalizada, então nós estamos agora aqui no pico da, da curva, né? E, então ela vai se estender por um tempo para depois começar a cair. Então a previsão do governo é essa, que até 11 de maio continua tudo fechado do jeito que está. A partir do 11 de maio, um processo lento e gradual de abertura. E aí nós não sabemos até quando esse processo vai durar, né? O que o governo diz é que as coisas não vão se normalizar, entre aspas, né? Que daqui para frente nada vai ser normal, mas não no sentido que a gente vivia antes, pelo menos por um bom tempo. Mas a expectativa é que esse ano as coisas não fiquem como eram, pelo menos parecidas. O que já foi dito também que agora vai ser obrigatório o uso de máscara, o governo vai fornecer 2 máscaras reutilizáveis para todo mundo, todo cidadão, e aí vai disponibilizar a compra de outras, né, para poder começar as pessoas poderem circular.
O que a gente percebe é que alguns governos ficam tentando imitar, né, o padrão, né, que a OMS ou que outros governos estão fazendo, enquanto o nosso aqui está querendo ir na contramão, Pois é, tentar isso é, fazer o inverso. eu fico acompanhando as coisas, o que o governo está fazendo, eu acho muito perigoso, porque tipo, eles estão manipulando muito os dados. É uma coisa muito, muito absurda o que está fazendo, tá sendo feito aí. E há um risco muito grande, porque, tipo, não vai morrer muita gente oficialmente, porque eles estão escondendo os dados, né? E não morrem mesmo. Estão tá morrendo e disputando outras coisas. Uma outra coisa muito absurda que fizeram aí foi que o governo colocou, é que eu estava vendo até uns 4 dias atrás, o governo estava colocando, nós tínhamos uma média de 295 testes por milhão de habitantes, né? Só foi o ministro novo entrar, aí você vai no site, né, naquele site que está acompanhando, fazendo a contagem em tempo real dos casos, e aí em 3 dias eles mudaram lá para 1.300. Ou seja, é como se o Brasil tivesse feito 200 mil testes em 3 dias. Só que até agora porque o Brasil só tinha feito, eu vou ver o dado aqui para dizer com mais clareza, o Brasil só tinha feito 65 mil testes, e agora no World Meters diz que o Brasil já fez, ó, isso da semana passada para cá, 290 mil. Então é como se ele tivesse feito 200 mil testes hoje é quinta, de segunda-feira para cá. Tipo, claro Uhum. que estão manipulando os dados de testes, né? Porque hoje os dados dizem aqui que o Brasil faz 1.370 testes por milhão de habitantes. O que é uma mentira, porque até que segunda-feira eram 3, está muito errado isso. E aí as mortes também, né? Pelo menos até agora, né? Aqui, aí são 5 horas da tarde, eu não sei se atualizou ainda. Mas está dizendo que morreram 34 pessoas. Isso é uma coisa absurda, né? E Mas, o sim, pior, o pior, o pior é que agora a rotina que tinha daquela audiência, né, que eles faziam no final da tarde para comentar como é que estava a situação, e até isso, né, parece que foi colocado de lado e a intenção é tentar maquiar o que realmente está acontecendo, né? Enquanto pois algumas é. pessoas dizem que toda morte que acontece o pessoal está atribuindo à Covid, mas a gente pode dizer também que existem muitas mortes que a gente não sabe que é Covid, que estão, né, fora dessa testagem, que estão fora, né, inclusive por conta do tempo, né, não dá tempo nem de verificar às vezes. E aí esse conflito de quem é que tem, né, as informações agora, né, que a gente está, E até tá, isso a gente está privado. é uma questão complicada. Mas isso aí faz parte da própria estrutura do sistema, né? Que é o que nós vamos conversar hoje. Essa lógica que é extremamente absurda, né? Sempre que eu estudo assim, essas coisas absurdas sobre o que dá para associar ao capitalismo enquanto regime, eu só lembro do Foucault, né? Na verdade, as formas jurídicas. Tem uma frase dele que eu li esse livro tem uns 10 anos, e me marcou muito aquelas frases que ficam realmente na sua mente, porque você vê o quanto isso é verdade. Que ele analisa umas fábricas que surgem na Europa no final do século XIX, e aí ele faz comparação de como eram essas fábricas, né, o regime de trabalho dessas fábricas, onde as pessoas geralmente eram detentos ou pessoas apenadas, né, e elas ou pessoas que eram consideradas vagabundos, né, que era uma forma de havia uma punição para quem não trabalhasse, que não tinha emprego, e essas pessoas elas eram recolhidas para essa fábrica na segunda pela manhã, e elas ficavam até o sábado, o final da noite, elas dormiam na fábrica, elas acordavam, elas elas dormiam na fábrica, tomavam um café lá, um café básico, aí tinham que ir para, ele descreve, tinha que ir para um culto, depois começava a trabalhar, aí tinha o almoço, depois do almoço tinha uma conversa entre eles, depois eles voltavam a trabalhar, à noite faziam refeição em conjunto, fazia limpeza dos quartos, essa coisa toda, dormiam, e no outro dia fazia a mesma rotina, isso toda a semana toda, né? E praticamente o regime de escravidão, e ele fala no salário é uma coisa bem absurda. Mas a frase que ele cita quando ele diz isso, né? Ele diz que a diferença entre as utopias capitalistas e as utopias socialistas é que as capitalistas elas insistem em acontecer, né? As utopias capitalistas, por mais absurdas que sejam, como o neoliberalismo enquanto modelo de política econômica, é uma coisa absurda, sobretudo em tempos como esses. Por exemplo, é muito sem sentido que no momento como esse em que
todo o mundo dito moderno, desenvolvido, está defendendo uma política, né, um estado do bem-estar social, uma interferência maior do Estado na economia, nós vemos o que? O Paulo Guedes e companhia defendendo que a forma de solucionar o problema da crise, né, que o Covid vai gerar, é fazendo reformas e vai tornar o Estado cada vez menor. É uma coisa totalmente é um contrassenso global. E você vê uma parte da população sendo favorável a isso sem sequer ter noção do que significa. Principalmente as pessoas, a classe média, né, que às vezes o problema no Brasil é que, como essa desigualdade social ela é muito, muito grande, a classe média ela não tem falta nela, como diz a Mariana, uma certa ontologia, uma consciência de si, saber o que é, uma definição dela mesma, né? Como ser próprio. E aí ela se recusa de todos os sentidos a ser pobre, porque ela tem direito, tem um poder de almejar o que as classes altas podem, pelo menos em relação a consumo, mas não pode se bancar isso e aí começar a defender um discurso que é também contra ela, né? E ela não percebe isso. E isso é muito complicado, porque você convencer as pessoas que quando você fala, por exemplo, em taxação das grandes fortunas, imposto sobre dividendos, essas coisas é uma coisa boa, a boa parte, por exemplo, da própria classe média ela é contra, porque ela acha que ela vai ser a taxada, mas na verdade ela vai ser a beneficiada, mas ela não compreende isso. Tá doido para subir o degrau e eu morrendo de medo de cair, né, e descer para uma classe, né, inferior, como ela se considera, né, até superior às demais classes. É uma grande construção, né, essa ideia de classe média, né, que acaba sendo uma espécie de uma ideologia, né, que acaba mascarando realmente as condições que nós temos que separa proletários de empresário, de burguês, né. E aí cria-se essa classe média como se fosse uma classe que estivesse entre, né, no muro, né? E ali tentando sobreviver para não se tornar uma classe, né, proletária e ao mesmo tempo ascender à condição de elite, né? Que é uma grande fantasia, né? Mas assim, eu ia até aproveitar para mandar um abraço para o pessoal que está chegando aí, né? O Marcelo, a Dagmar, né? É verdade, o pessoal da filosofia que está aí. E demais, né? Que estão participando. E, assim, já adiantar algumas questões, né, que a gente, além do que tu já falou sobre essa questão do capitalismo, como é que os desafios que surgem, né, do ponto de vista ético, né, da bioética e da relação com a política, né, que é fundamental que a gente discuta. Sim. Mas, enfim, hoje pela manhã, quando tu falou sobre a medicina, né, do Hipócrates, né, Isso. e da influência sobre a medicina cartesiana, né, a visão de mundo, eu estava pensando justamente nisso, né? Como é que hoje se colocam os médicos, né? A classe médica principalmente, que no ano anterior à eleição, de certo modo, estava ligada, né? Estava apoiando o Bolsonaro, né? O governo aí do Bolsonaro, com grandes esperanças de que seria uma revolução, aquela coisa toda. Eu me lembro até que quando houve uma sessão do filme do Olavo de Carvalho, né? Aquele documentário bem estranho, né? Do auto, né, elogiativo, uma coisa assim, bem de autopromoção. E esse filme passou aqui no Cariri, no cinema, e o Sindicato dos Médicos, olha para tu ver como a coisa funciona, né? O Sindicato dos Médicos fez uma sessão especial pela manhã, e quem era médico sindicalizado, ele tinha o ingresso garantido para assistir o filme do Olavo, né? E agora a gente está vendo como é que o governo está tratando essa questão aí da medicina, né? Da ciência, né? Da tecnologia, como é que isso está... E aí é justamente a tua fala, né? Como é que fica essa relação entre humanismo e medicina, né? Diante disso. Né? Sim. Exato, da manhã, né? Exato. E é uma questão muito, muito complicada isso, porque enquanto as pessoas não entenderem bem qual é o papel do Estado na sociedade, não tem como defender o Estado, porque muita gente, sobretudo a classe média, ela entende o Estado, às vezes, como um empecilho para o desenvolvimento dela, né? E quando a gente... Deixa eu só esclarecer para as pessoas entenderem exatamente o que é que nós chamamos de classe média no Brasil e por exemplo, a alta sociedade, né, a população realmente rica no Brasil. Por definição, a população rica no Brasil, os grandes ricos são aquelas pessoas que ganham acima de 60 mil reais.
por mês. Ou seja, que ganha aí em torno de 700 mil por ano. Quase 700 mil por ano. Quem não ganha um valor que esse é considerado ainda classe média, pode ser classe média, média alta, mas não classe alta. Quando se fala, por exemplo, de taxação das grandes fortunas, se fala em taxar as pessoas que têm uma renda acima disso, superior a isso. E as pessoas também, quando se fala que é uma das soluções para essa crise que nós vamos enfrentar, que está só começando, né, essa taxação das grandes fortunas, essa taxação, ela seria para quem tem uma renda igual, equivalente a essa, isso representa aí algo em torno de 0,01% da população. Ou seja, de cada 1.000 pessoas, uma seria taxada. E o mais interessante, quando a gente fala em taxar as grandes fortunas, parece que o Estado vai lá e vai tomar metade do dinheiro dessas pessoas. E não se trata disso. Na verdade, taxar as grandes fortunas, os projetos mais viáveis, né, que os economistas analisam e mostram que existem vários projetos, mas um dos mais viáveis e dos que está mais avançados, que já está em tramitação no Congresso, não sei se vai passar, é de um deputado do PSDB que quer taxar as grandes fortunas. E grande fortuna no Brasil é aquele patrimônio quem tem um patrimônio líquido, né, acima de 22 milhões, e eles querem taxar entre 0,75% desse patrimônio a 1,5%. Ou seja, se o cara tem 1 bilhão de patrimônio líquido, ele vai ser taxado em 10. Se for taxado com 1%, vai ser taxado com 10 milhões. Mas o cara tem 1 bilhão. Então é um número irrisório, né? Não vai comprometer a segurança financeira dessas pessoas. Não vai, essa taxação é para taxar as pessoas, né, que têm a sua renda, ou seja, o dividendo, o lucro. Não é para taxar quem tem a empresa, que tem gente diz, mas a empresa vai quebrar. Mas não é para taxar a empresa. A gente não está falando em taxação de empresa, porque não é o capital produtivo da empresa, é o capital, exato, o lucro, o capital privado, que o Brasil é um dos únicos países que não é taxado isso. Existem 2 países no mundo. Às vezes né? Como? O acumulado, né? O que a pessoa tem como... Exato. E, por exemplo, a gente, entre aspas, inveja tanto o chamado mundo moderno, né, desenvolvido, como aqui a Europa, como os Estados Unidos, mas esses países taxam as grandes fortunas. Esses países, eles têm uma carga tributária relativamente elevada. E o Brasil não tem. Eu estou falando isso para a gente entrar na discussão da ética, e eu vou tentar discutir essa ética, fazer as pessoas que estão acompanhando a gente pensar com a gente essa ética no capitalismo, essa ética na economia, porque é uma coisa que a gente precisa discutir, que não é afastada. Você fica à vontade para falar mais das questões mais assim, mais teóricas mesmo da ética, para o pessoal acompanhar bem a discussão, e bioéticas também, quando a gente falar de doença. Mas eu pretendo falar um pouco mais da relação ética e capitalismo, sobretudo nessa relação com o imposto porque tem uma grande pergunta que o mundo todo está fazendo agora, né? Quem é que vai pagar a conta? Tipo, o Brasil, não só o Brasil, a gente deve se preparar, todo mundo aqui, a Europa, o governo ele é claro em dizer, toda semana praticamente o governo faz um pronunciamento, quando não é o presidente Macron, é o primeiro-ministro Eduardo Philippe, eu sempre vou acompanhando, e ele é muito claro no que ele está dizendo. Nós vamos enfrentar uma crise que talvez equivalente a essa crise a gente só viu depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter que refazer e repensar o pacto social do Estado, e a gente tem que ver de onde é que a gente vai tirar dinheiro para resolver o problema, porque nós temos um problema sério. Enquanto isso, o governo brasileiro, pelo que eu acompanho, ele sequer admite que tem um problema, né? Nem com a pandemia e muito menos com o que vai vir depois. E fica colocando essa dualidade, a pandemia como sendo um problema, a crise econômica outra, e que a crise econômica que vai vir depois seria pior do que a pandemia, que na verdade é um problema só. Mas aí depois eu desenvolvo mais sobre isso. Eu vou passar para você falar aí. Na verdade, a ideia do governo é manter um clima de eleição, né, de belicosidade, conflito constante, né, porque como eles trabalham nesse nível, né, ou no nível da produção de verdades alternativas, né, fake news, ou então nessa linha de manter uma constante campanha, né, e constantemente buscando culpar alguém, né, nunca assumir a sua parcela, mas sempre terceirizar essa culpa. O próximo inimigo será o Moro agora, né?
Pois é, agora o Moro resolveu dar a sua parcela para desmoronar o resto do governo, né? É. Isso é um problema. Mas, enfim, na verdade, o que eu queria também falar sobre. É até interessante fazer essa dobradinha, né? Porque tem uns problemas, né, políticos, econômicos, que são, né, o foco aí da discussão dos governos, mas aí entra o outro aspecto, que é o aspecto ético, né? Que geralmente fica ou um pouco de lado e as pessoas acabam deixando para os jornais, para a mídia, né, falar sobre o problema e nunca discutir, né, de uma forma mais séria. A gente sabe que a ética, né, a bioética, as questões da moral são colocadas apenas como como é que eu posso dizer, como um slogan, né, para conduzir as pessoas e fazer com que elas possam aderir a um determinado grupo político ou não, né. A moral e a ética só é utilizada nesse sentido. Mas nunca se coloca os problemas, né, os dilemas éticos que a gente está vivendo agora, né. Um exemplo que a gente pode citar assim, diante dessa situação que a gente está vendo da pandemia, da questão dos hospitais, e a gente, por exemplo, tem cidades que você... Uma cidade no interior do Pernambuco, que eu não lembro agora o nome, que tinha um respirador e a população era cerca de 30 mil pessoas, né, 28 mil pessoas e só tinha um respirador. Aí, o grande dilema, o que que faz, né? Quando você tem uma população que é mais vulnerável, né, população mais idosa, mas a gente tem um vírus que a gente percebe que ele não tem ainda, não se tem muita clareza do que é que realmente ele faz, porque você tem casos em que pessoas jovens, né, são acometidas, imediatamente sofrem, né, com essa falta de ar, com esse problema que parece uma pneumonia, e rapidamente você vê o risco, né, que essas pessoas estão aí, se caso houvesse uma liberação aí, nem que fosse mínima, né, das pessoas nas ruas, né, como querem um isolamento vertical. Isso é o grande risco que está em jogo, né. É, E aí quando a gente fala em, sim, não, né, pode continuar. sim. E aí quando a gente fala em ética, existe eu acho que duas linhas de pensamento ético aí que, digamos, norteiam essa discussão, que é uma ética do ponto de vista da chamada ética deontológica, né, uma ética do dever, uma ética que está preocupada em garantir minimamente, né, o cumprimento de princípios, né, e normas éticas, e uma outra ética que seria uma ética mais utilitarista, né, que é essa ética que os governos parece que têm adotado com mais, não utilitarismo no sentido mais filosófico, né, mas no Sim. sentido mais pragmático da coisa. Né? Se a gente for fazer a distinção, uma ética deontológica, como a ética kantiana, ela pretende que existe uma norma, uma regra moral, que deve ser alcançada a partir do próprio procedimento racional, né, de universalizar, né, universalizar um conceito e aplicar isso para todos os seres racionais. Se esse conceito tem coerência, tem validade, né, para todos, significa que ele é um princípio ético. Então, no caso do princípio da vida, né, mas esse mesmo princípio kantiano ele é um tanto problemático, né? Porque em certos momentos ele conflitua com a própria realidade, porque ele coloca a norma acima, né, da concretude, acima dos condicionamentos. E de um outro lado a gente tem uma ética chamada utilitarista, né, que é do Stuart Mill, e hoje a gente tem o Peter Singer, né, que é o cara que representa o utilitarismo, que também é chamado de consequencialismo, né? Sim. Que pensa o seguinte: a função, nesse sentido da ética, é buscar o máximo de bem-estar para o máximo de pessoas, né? E o mínimo de sofrimento para o mínimo, né? E nem só de pessoas, de seres vivos, né? Porque os outros seres vivos, os animais, né? Que não são racionais no sentido que a gente, né? Simbolicamente falando, mas que tem uma parcela de percepção e de sensação e que faz com que eles tenham sofrimento. Então, essa ética utilitarista busca fazer um cálculo, digamos assim, para ver até que ponto determinadas escolhas podem conduzir a mais sofrimento para uma grande maioria e a menos sofrimento para uma minoria. E aí alguém poderia dizer, e aí como é que fica a situação, como o próprio ministro, né? Muito claro o vídeo que o ministro atual, né, o Tais, né, quando ele diz que ele é da iniciativa privada, né, a gente sabe, ele é oncologista, mas a área dele é iniciativa privada. E aí ele coloca a seguinte situação: olha, você tem uma parcela de pessoas jovens e tem pessoas idosas. E aí você tem um respirador, digamos assim, ou menos, dois, três, né, uma minoria de respiradores para uma grande maioria de pessoas. E aí ele calcula, bem,
se você tem pessoas que já estão no final da vida, né, e que o sofrimento delas talvez seja até, né, um condicionamento para uma morte já garantida, né, digamos assim, como o caso das pessoas que têm doenças terminais ou que já têm doenças pré-existentes. Então seria preferível deixar que esses aparelhos fossem utilizados por pessoas que ainda têm uma longa vida pela frente. E essas pessoas mais idosas, né, digamos assim, seriam sacrificadas, né, por conta dessa condição. Então a gente vê esse dilema, né? De um lado, a luta, a busca pela vida, né, garantir a vida, garantir a qualidade de vida das pessoas, e do outro lado essa visão mais pragmática, mais utilitarista, ou seja, quem é que é produtivo nesse sentido, né? E aí entra a questão do capital, né? Quem é que é produtivo e merece viver, merece ir para as ruas, né? Enfrentar o vírus, e quem é que vai ficar à mercê, né, dessa situação. São, né, ponto de sim. partida para essas discussões. E é interessante quando você pensa essa relação ética e capital nesse sentido, porque, por exemplo, muitas pessoas que estão defendendo a necessidade de um controle com os gastos, por exemplo, que o comércio volte a abrir, às vezes elas usam até um argumento que elas acreditam ser um argumento ético, ou seja, vai morrer muito mais pessoas se o comércio não abrir. O que uma falácia. Cínico, né? Isso, É um exatamente. argumento cínico. Né? E é uma falácia. Aí nós vemos também outras pessoas dizendo, mas é porque a corrupção no Brasil é tão grande que roubaram tanto dinheiro da saúde e deixou a saúde na situação que está. Só que nós no Brasil temos um problema seríssimo quando nós falamos em corrupção e que as pessoas não atentam para isso. Que é o quê? Porque quando a gente fala em corrupção no Brasil, a gente imediatamente associa corrupção ao Estado. Tipo, quem rouba é o Estado, são os políticos. E aí nós começamos a generalizar que todos os políticos roubam e a sociedade é vítima dos políticos. Só que, alguns dados para as pessoas entenderem como a situação ela é muito mais complicada do que parece, porque no Brasil, na verdade, o setor empresarial ele é muito mais corrupto do que o setor político. Eu vou explicar como. Por exemplo, com a sonegação de impostos. Por exemplo, em muitas capitais do Brasil, você vê lá um negócio que as federações de comércio, da indústria, colocam nas várias cidades, né? O que eles chamam de impostômetro, que é lá calculando quanto já se pagou de imposto no ano. Né? E, tipo, o Brasil paga... de imposto no Brasil é o equivalente a mais ou menos 34% do PIB, que é um número considerado razoável. Por quê? Se você comparar, por exemplo, os países do norte da Europa, que são os países mais ricos do mundo, os melhores países para se viver no mundo, o imposto lá é em torno de 60% sobre o PIB. De um modo geral, 60% é o custo do imposto que as pessoas pagam, só que todos os serviços são públicos, então fica uma coisa pela outra. Ninguém precisa pagar a escola, ninguém precisa pagar o hospital, tudo é de qualidade. E se você pegar os países que menos pagam impostos, são os países da África. E aí, como o Estado arrecada pouco, ele paga pouco. Consequentemente, a gente sabe que há uma diferença entre o Estado, né, na África e o Estado no norte da Europa. Então, pagar muito imposto não necessariamente é um problema. As pessoas precisam primeiro entender isso. Depois, essa cobrança de impostos, né, se o dinheiro for bem utilizado, é o fundamental, é como o Estado vai organizar a economia, a sociedade. Mas o que eu queria falar mesmo é sobre isso. Como eu falei desse impostômetro, né, esse elemento que calcula quanto de imposto se paga no ano, que é em torno de 34% do PIB, ou seja, por ano, de um modo geral, nós brasileiros pagamos em torno de mais de R$ 1 trilhão só de imposto. 34% de tudo que a gente ganha vai para os impostos. Qualquer pessoa, isso em média, né? Tem uns que pagam mais, tem uns que pagam menos. No Brasil, é um dos poucos países no mundo que acontece isso. Quanto mais rico você for, menos imposto você paga. Quem paga mais imposto no Brasil são os pobres. Isso é um outro dado também extremamente complicado. Mas eu estou dizendo isso do imposto para a gente entender. Só que existe um outro elemento que não entra na conta aí, que é o sonegômetro. Por exemplo, eu estava vendo esses dias o que é o sonegômetro? É quanto não se paga de imposto porque as pessoas sonegam, as pessoas enrolam o Estado. Porque já existe, Rodrigo,
Só um detalhe. E também que já existe uma estrutura que garante a determinados grupos o não pagamento de impostos, né? Uma possibilidade de serem isentos de impostos, sem falar daquelas empresas que parasitam a partir das licitações, né? Que parasitam o dinheiro público, né? Digamos assim, e deixam obras aí abandonadas, Exato. né? E participam de várias licitações de forma fraudulenta. Quer dizer, a gente sempre é o Estado que é o perversão, o corrupto, né? Mas o mercado, o capital nunca se apresenta como o corrupto da coisa, né? E- Mas e- é exato. E essa é a grande questão. Por quê? Porque é fácil você atacar o Estado, mas a televisão, a mídia, de um modo geral, ela não vai atacar as empresas porque é a empresa que sustenta a mídia. Né? Uma questão clara. Você não vai atacar o Itaú, que tem dívidas gigantescas de imposto, o Bradesco, a Ambev e tantas outras grandes empresas, porque são elas que fazem assim, a movimentação financeira da mídia, porque elas que fazem as propagandas, né? Então, o impostômetro no Brasil, por exemplo, só esse ano o Brasil deixou de arrecadar cerca de 180, até agora, né? Isso nós ainda estamos em abril, 180 bilhões de reais. Foi o que não foi arrecadado que foi sonegado. O que acontece? Geralmente, do imposto, as pessoas falam que o Estado tem uma corrupção muito grande, mas, em média, o desvio do recurso que o Estado arrecada é em torno de 2,5% do que é arrecadado. Ou seja, se o Estado arrecada 1 bilhão, a corrupção em todos os seus níveis, federal, estadual e municipal, desvia 2,5%. Parece pouco, porque a gente tem tanta corrupção, é muito pouco. É porque a gente está falando de uma quantidade de dinheiro muito grande. Nós estamos falando aí de exato. 2.000% do PIB, e isso aí vai dar algo em torno de, eu não sei, mas no mínimo 30 bilhões de reais por ano, no mínimo. Então o que acontece? 30 bilhões é um dinheiro que não é, ou que é usado, que é desviado o setor do Estado, né, é, pelo, pela corrupção do Estado. Então, vamos ser generosos e vamos dizer que essa quantia ela chega a 5% do PIB. As pesquisas mostram que é 2,5%, mas vamos botar 5% do PIB. Isso aí vai dar em torno de 120 bilhões de reais por ano. O Estado é desviado do Estado. Só que qual o problema? Veja, agora há pouco eu dei um dado que até agora, até em abril, só esse ano, o setor privado, ou seja, o setor empresarial, e quando eu falo setor empresarial, é preciso que as pessoas entendam que eu estou me referindo às grandes empresas. Eu não estou falando daquela empresa que tem 10, 15, 20, 30 ou 50 funcionários. Exato. Isso é pequena empresa. Isso paga imposto demais. E não tem os benefícios que o grande capital tem. Eu estou falando das grandes empresas. Empresas que têm acima de 500 funcionários, acima de 1.000 funcionários, aquela empresa que facilmente vai num banco de fomento a investimento e consegue um empréstimo para criar uma fábrica, uma indústria de 50, 60, 70, 100, 200, 300 milhões ou mais. Um exemplo como o próprio dono da Havan, né? Porque aqui ele enricou, eu até ouvi uma coisa muito interessante, que ele enricou durante o governo do PT, né? Ele detona tanto o PT, e eu não estou fazendo defesa ao Vai governo do PT, quebrar. e vai quebrar no governo do Bolsonaro. Já pensou, seria um equilíbrio do universo até justo, né? Um cara que nem ele, que ficou rico no governo que ele detona, vai ficar pobre, né? Vai quebrar no governo que ele defende. E não vai quebrar a riqueza. Existe a riqueza da pessoa física e existe a riqueza da empresa. Esses caras, quando eles pegam esses empréstimos milionários no banco, no BNDES, por exemplo, eles pegam para a empresa e botam o dinheiro na empresa. Então quem deve não é o cara, é a empresa. E muitas vezes a gente não sabe CNPJ. disso. Exatamente, é o CNPJ. Se quebra, quem quebra é a empresa. Só que o cara passou 10 anos faturando e ele vai pegar na parte do lucro dele, que é como se fosse o salário, que na empresa nós chamamos de dividendos, e vai pegando da empresa, digamos que ele ganha como a participação dele da empresa 1% do lucro. Como o faturamento é gigantesco, ele vai todo mês tirando ali 1% e vai tirando da empresa como salário dele. Né? Digamos que 10 milhões por mês, sei lá, mais, depende da empresa. E esse dinheiro, que é o lucro dele, não é taxado. Isso é livre. Ele recebe e já guarda, não tem taxação nesses. O Brasil é o único país do mundo que não tem essa taxação. E aí, então, veja como é complicado. Se a empresa quebra, quem deve é a empresa. Então, o banco vai ter que assumir o prejuízo, o banco federal, no caso,
o BNDES, né, o Banco Central, não os bancos privados, porque quando o empréstimo é contraído no banco privado, o banco privado vende essa dívida para o governo compra, então, mais uma vez, a dívida é do governo, e no final das contas, quem vai pagar essa dívida? A população. A população é quem Exato. paga isso. Mas, então, como eu estava dizendo, só para concluir esse pensamento, para passar para tu, a gente diz que a corrupção na política é muito grande porque desvia, como eu disse, sendo muito generoso, 120 bilhões por ano, ao longo de um ano. Isso sendo muito generoso, assim, exagerando muito. Mas só a não arrecadação que essas grandes empresas sonegam, né, e deixam de pagar os seus tributos, só até agora, nós ainda estamos em abril, já soma mais de 180 bilhões, ou seja, quase o dobro, e isso num terço do ano. Então, no ano, as empresas elas sonegam, ou seja, elas corrompem do dinheiro do Estado 3 vezes mais do que roubam os políticos. Eu não estou defendendo o roubo do político, eu só quero que as pessoas entendam que as grandes empresas elas roubam do Estado muito mais do que os próprios políticos. E a gente não vê essas pessoas, quando elas falam a favor contra a corrupção, elas citarem a corrupção empresarial, né? Os grandes empresários ou qualquer coisa. As pessoas se revoltam contra o roubo do Estado. E aquela proposta esdrúxula, né, que o pessoal pensa, vamos taxar, vamos fazer um desconto do salário dos políticos, e quando você vai calcular quanto é que isso dá, né, em montante de dinheiro, e compara com isso que é sonegado, ou com isso que é desviado, com essa parte, né, de licitações, de estelionato, né, praticado por empresas, digamos assim, você vai ver que isso é uma espécie de um moralismo, né, que é fake, né, que é totalmente, eu acho que até cínico, né, de achar que se a gente conseguir reduzir dos políticos, a gente vai ter resolvido o problema, quando na verdade a gente está escondendo ainda mais onde é que está a fonte, né, dessa grande vazão de dinheiro que o pessoal atribui à corrupção política, mas na verdade a corrupção política é a ponta do iceberg, né? Se não tivesse setor privado corrupto, o político ele não tinha com quem fazer corrupção. Se uma empresa, uma construtora, né, não aceitasse corrupção para poder construir um prédio público, ninguém do Estado teria como fazer essa corrupção. Então a corrupção ela é sobretudo no setor privado e as pessoas precisam entender isso, porque porque isso é uma estratégia também para a gente demonizar a política, né? A gente começa a entender a política como aquilo que só tem ladrão, então eu quero a distância disso. E aí, quanto mais distante nós estamos da política, e para a gente estar próximo da política, a gente não precisa participar dela como candidato, a gente pode participar acompanhando o debate, né, tentando se inserir de alguma forma no debate. E aí, isso faz com que as pessoas, parece que no Brasil é assim, quanto mais correta a pessoa mais distância ela quer da política. E aí, exatamente por isso, ela vai abrir o espaço para que pessoas mal intencionadas tomem um posto que deveria ser das pessoas que pensam no coletivo, como diz o Max Weber, né? O político por vocação não tem espaço no Brasil, né? Só por uma questão de ordem, como é que a gente está de tempo? Faltam aqui, pelo que eu estou vendo, uns 12 minutos. Beleza. Eu ia só retomar essa questão já que tu falou sobre a corrupção, né? E quando a gente fala de corrupção, e geralmente isso descamba para o debate ético, né? Ético, político e tal. Mas enfatizando justamente um outro aspecto da questão ética, que às vezes também é deixado de lado, que é justamente o aspecto bioético, né? Que a gente fala muito sobre ultimamente, né? Tem falado muito sobre o meio ambiente, né? Sobre essa questão de como é que a saúde pública, né? A questão da saúde pública, das populações que são mais vulneráveis e tal, diante disso. E, claro, quando a gente fala em bioética, a gente está falando de uma gama, né, de problemas que é bem, bem ampla, né? Quando a gente fala ética, a gente está falando de a questão dos princípios da ação humana, né? Quais são os princípios, aqueles princípios que são universalizáveis, o que deve ser, digamos, a conduta, né, ideal. E quando eu falo isso, eu estou falando não no sentido moralista, né? Porque o moralismo é justamente o excesso da moralidade, e não a moralidade no sentido, né, que a gente entende. Então esse excesso pode parecer que é o ideal, mas na verdade é um outro problema, que vai descambar aí no fundamentalismo religioso, né, que usa o discurso ético, o discurso da moralidade, de uma forma assim tão radical, que acaba sufocando
o próprio conceito de vida, né? Então você tem, né, um conjunto de fundamentalismos, e aí eu falo fundamentalismo religioso, fundamentalismo político, né, uma série de outros, e que tira de lado, coloca de lado a questão fundamental, né, que a ética vai discutir. E aí que é a questão dos princípios, né, das normas, né, o que é que deve ser a conduta, né, como é que nós devemos nos relacionar. E aí quando eu falei sobre bioética, o que eu queria apontar é justamente qual o ponto de vista que isso vai ter em relação à vida, né? Porque bioética tem o nome, né? Já está dizendo, bios é vida e ética diz respeito às ações humanas. E aí quando a gente fala bioética, a gente fala de um campo, né? Muito recente, digamos assim, da discussão ética, que é uma ética aplicada, né? A bioética ela trata justamente desse campo onde a gente encontra as questões que diz respeito ao meio ambiente, a questão da genética, da medicina, né, dos avanços tecnológicos aplicados à saúde, à medicina, por exemplo, a questão do eugenismo, a questão dos transgênicos. E aí, aproveitando essa deixa, falar justamente sobre um grupo, né, de pessoas que está trazendo à tona uma discussão ética e bioética que a gente às vezes deixa de lado, que é justamente os povos indígenas, Sim. né? E as religiões de matriz africana, né? Até para reforçar a pontuação, porque eu falei sobre Kant, falei sobre Stuart Mill, né? Sobre a ética filosófica, né? Deontologia e utilitarismo, mas a gente às vezes esquece de colocar no campo do debate esses outros grupos, né? Que trazem uma contribuição enorme. Por exemplo, o Ailton Krenak, né? Recentemente ele publicou 2 livros, né? O primeiro Ideias para Evitar o Fim do Mundo, em que ele discute justamente esse padrão, né, que o mundo tem tomado, né, a política, os governos, que é esse padrão baseado no capital de uma exploração exagerada, né, e infinita da natureza. Não é à toa que a gente vê a destruição e o genocídio dos povos indígenas, porque são justamente eles que são os guardiões, os defensores da natureza, né, das florestas, né, dessa parte. E é interessante que numa entrevista que o Ailton Krenak fez, o segundo livro, né, que ele publicou recentemente, e que está inclusive aberto, né, para o pessoal baixar na Amazon, que é sobre a Terra não está à venda. Né? Sim, Que é sim. essa ideia, né, justamente, de que o equilíbrio do planeta foi completamente colocado em xeque. Com essa pandemia, a gente está vendo um resgate. Né? Você vê cidades como Veneza, que a parte que era alagada, né, a parte da cidade, hoje está completamente cristalina, tinha até água É, viva aparecendo. só um detalhe em Sim. relação a isso que é muito interessante. Eu acho que eu disse semana passada também, que eu moro aqui a 2 quarteirões do rio Marne, que é um rio afluente do Sena, né, que encontra no centro de Paris, eles se encontram. E eu moro a 2 quarteirões, vez ou outra eu vou caminhar lá. A água, até um mês atrás, 2 meses, quando estava a sociedade funcionando normalmente aqui, a água ela era muito escura, barrenta, uma água acinzentada. Eu fui lá semana passada, eu não fui essa semana, né? Mas semana passada eu fui fazer uma caminhada lá e a água tá verde, quase cristalina. Tipo, deu para ver peixes e deu para ver o Uhum. fundo do rio. Eu nunca tinha visto nem nada parecido aqui. Isso, e é porque os rios aqui, em relação aos rios brasileiros, eles não são tão poluídos em relação aos rios urbanos, né? Como o Rio Tietê, essa coisa, o Rio Pinheiros em São Paulo. Mas aqui eles são limpos porque eles já tiveram um processo de revitalização na década de 60, 70, né? Mas ainda assim, tá bem mais limpo do que o que estava antes. Mas pode continuar. Por exemplo, na Índia, foi possível rever os Himalaias, né? Que os Himalaias ficavam cobertos pela poluição, né, do ar. Na China também, da mesma forma, o ar era irrespirável. Antes da pandemia, o pessoal na China já usava máscara, né? Mas era por conta da poluição. E hoje você está vendo como os países, né, os vários países aí, principalmente os grandes capitalistas, eles estão com a possibilidade agora de ter uma saúde, né? Digamos, até irônico, né? Olha a ironia. Uma doença que ataca nossa parte respiratória, né? Que impede a gente de respirar, que faz com que a gente morra sufocado, como se estivesse afogado no seco, é a mesma pandemia que está promovendo uma paralisação geral do capital e fazendo com que o ar se torne respirável. Olha a ironia da coisa, né? É, Você tem uma doença respiratória que faz o planeta respirar. Isso muita gente não atenta para isso, né?
Sim. Um outro aspecto que eu ia falar, até que eu esqueci de fazer o link, é com, por exemplo, as religiões de matriz africana, né? Não sei se tu sabe, mas um dos orixás que trata justamente das doenças, ele é representado, é o Molu, se eu não me engano, né? Que é todo coberto de palha e tal, e ele é representado como um velho, como um idoso. E é justamente esse aspecto ético que a gente, por exemplo, de um mês para cá, o pessoal está dizendo, a gente vê tantos idosos, tantos velhos na rua, né? Eles estão saindo, estão se tornando mais, como é que a gente pode dizer, mais difíceis Numerado, do que as crianças, né? Não obedecem, querem ficar fora de casa e tudo mais. Então você vê, essa população, já na cultura africana, é considerada a população dos sábios, né? Os idosos, eles são respeitados justamente por isso que eles trazem, que é essa sabedoria, essa experiência de vida. E agora a gente está sendo obrigado a enxergar os idosos, porque ninguém via, né? Os É, idosos eram invisíveis. de repente a gente só não tava, eles já estavam lá, a gente não estava vendo, né? Exato, a gente não via ou não queria ver, né? Mas agora eles se tornaram extremamente importantes e justamente as pessoas agora têm que cuidar para que eles não sejam infectados, porque eles são os mais vulneráveis. Para tu É, ver, e o dilema, né? Quem são as pessoas mais afetadas por esse grande problema econômico? São justamente os idosos que a gente está vendo na fila dos bancos, né, atrás de receber aposentadoria ou ajuda, são aqueles que sustentam famílias também. Então você vê, de um lado, né, a cultura indígena trazendo essa discussão, remetendo, né, para esse problema que é o problema da natureza, né, do meio ambiente, e do outro lado você vê a tradição africana, isso para pensar uma filosofia, né? Agora é uma filosofia étnica, né? Uma filosofia baseada nas visões culturais. Você vê como os povos africanos eles já têm também essa concepção de que os idosos, né, eles têm um lugar fundamental na sociedade. Inclusive o orixá que trata das doenças é aquele que tem doenças e que é idoso. E olha, o último ponto, assim, só para reforçar essa ideia, é de que esse orixá, para ele curar as doenças, o que é que ele recebe como oferenda? Esmolas. Ou seja, solidariedade. São as esmolas que vão ajudar ele a se preparar para curar as doenças que estão aí. Olha como a coisa, né? é muito simbólico. Simbolicamente. É, E essa discussão ética e bioética é fundamental. Um outro autor, só para finalizar essa parte que eu ia falar, é que o Hans Jonas, né, que é um filósofo, foi inclusive aluno do Heidegger, né, ele tem uma obra que é Princípio da Responsabilidade, que trata justamente das questões bioéticas e ainda mais da questão da tecnologia, né, uma tecnologia utilizada pelo capital de forma completamente irresponsável que está aí, né, colocando todos, né, não só a tecnologia no sentido da bomba atômica e tudo mais, uma tecnologia que pode salvar, mas a tecnologia utilizada para destruir a natureza. Não sei se tu sabe, né? Mas o pessoal diz que o Wuhan, na China, é considerado o caldeirão, é um dos caldeirões da China. Caldeirão no sentido de que lá é onde se produz muito, né? Onde tem as caldeiras, né? Mineração, é, né? Grande produção industrial. Olha exato. aí Lá, a coisa. lá eu estava vendo que é a base da indústria civil, da construção, da indústria da construção civil da China é lá. Sobre isso, só para uma outra coisa também que eu queria falar, a gente está já um tempo acabando aqui. Caso acabe a gente não conclua, aí a gente volta só para concluir. Se não, se a gente Beleza. conseguir, a gente encerra já. Se tiver alguém com alguma questão, né, e tal, mandar um Se abraço alguém pro quiser Luan, né, perguntar que... alguma coisa, falar alguma coisa. Beleza. É, sobre isso que você estava falando, por exemplo, dessa questão da relação capitalismo e ética, é muito interessante, né? Você pensar, por exemplo, porque uma das justificativas que as pessoas usam, né, os defensores da exploração da natureza economicamente de forma abusiva, é que os recursos precisam ser explorados. E como eles estão. Então a floresta precisa ser retirada, derrubada para explorar os recursos. Só que o que eles não entendem, né, e que é uma sabedoria indígena já, é que a floresta é o recurso. Não é que a floresta tem que ser retirada para explorar o recurso, porque o que está na superfície, ou seja, a biodiversidade, ela é muito mais rica do que você está cavando para explorar. Então é meio um Uhum. contrassenso econômico, um contrassenso ético, você derrubar uma floresta para explorar ouro, sendo que o que você está degradando em cima é mais valioso do que ouro e é um investimento a longo prazo. Porque é preciso que as pessoas entendam também que conservar a floresta hoje é um investimento muito maior do que derrubar para produzir soja.
É muito certeza. sem sentido. Tipo, nenhum país. As pessoas dizem que a Europa destruiu toda a floresta e aí não quer que o Brasil destrua o Brasil para se desenvolver. Existem várias questões nisso que a gente teria que fazer outra live para explicar. Primeiro, Uhum. a floresta europeia não é como a floresta brasileira. A floresta europeia era uma floresta com pouca diversidade, que é uma floresta temperada ou tundra e taiga. Quando tem floresta, a biodiversidade é pequena. Segundo, Frio, né? O clima, né, também. exato, as árvores elas os terrenos não são tão bons, né, em grande proporção como é no Brasil, e os climas não permitem uma produção como permite uma região tropical. Então, claramente, o Brasil é um celeiro do mundo, o Brasil precisa produzir, e não há como negar isso, mas é preciso que exista uma racionalidade, né, uma racionalização dessa produção, porque é muito inviável você destruir uma floresta da mais rica do mundo para produzir soja, para produzir trigo, para vender, para fazer ração para alimentar porco e galinha, e frango, né, e boi. É um contrassenso que a gente precisa refletir melhor enquanto nação para fazer isso. E aí a gente fica investindo alimentando um elemento de reprodução do capitalismo brasileiro para desenvolver a economia, que é um modelo que é totalmente ultrapassado, que é o fornecimento de matéria-prima, de commodities, né? Enquanto isso, a gente teria um potencial de produção econômica gigantesco que não é explorado porque a gente permanece sendo o celeiro do mundo, como se uma atividade ela fosse dissociada da outra. A gente pode continuar produzindo alimentos, mas a gente pode desenvolver a indústria. Né? Eu sou, do ponto de vista econômico, assim, eu sou totalmente favorável a um Estado com a participação da economia em determinados setores, e principalmente o desenvolvimento industrial. Né? Um país se desenvolve sem indústria, e principalmente indústria é, com valor agregado, né? Indústria de tecnologia, porque é uma coisa que a gente falha também. Porque imagina quantas toneladas de soja a gente tem que tirar do Brasil para ir mandar para aqui, para a Europa, para os Estados Unidos ou para a Ásia, para levar, para mandar daqui um celular para ir, um computador. É muito inviável esse modelo de produção, e as pessoas no Brasil, os políticos, por influência do agronegócio, continuam insistindo nesse modelo que é totalmente superado e ultrapassado. Isso não vai levar a gente para lugar nenhum hoje, né, no século XXI. E Sim, detalhe, né? É uma indústria de latifundiários e uma grande massa de camponeses, né, de pessoas que produzem no campo, ficam jogados, né, são colocados fora desse mercado, como é o caso dos pequenos agricultores e das pequenas comunidades, né? Outra coisa que essa pandemia trouxe é isso, a gente agora está valorizando os pequenos comércios em detrimento das grandes empresas. sim, Porque elas, né, se sustentam diante disso, e quem sustenta os pequenos negócios das comunidades, né? Como é que exato. fica, né? Um amigo meu disse um dado, eu fiz uma conversa dessa com ele há uns dias atrás, e ele disse um dado interessante, porque mais de 99% dos empregos no Brasil é gerado pelas pequenas e médias empresas, sobretudo pelas pequenas empresas. Né? Pequenas empresas são aquelas que têm até 50, 60 funcionários. A partir daí vai para um patamar de média empresa. Então, 99% dos empregos são essas pequenas empresas que geram. E, então, a gente tem que proteger muito mais essas pequenas empresas. O Estado devia atuar na proteção muito mais dessas pequenas empresas do que das mega empresas, porque elas têm capital. Elas têm Eu, capital de giro, elas aguentam as grandes, um banco ela aguenta 6 meses de crise sem problema nenhum, mas o mercantil da esquina lá, o mercantil nem tanto, né? Mas a hamburgueria, sei lá, o açaí, ou a loja de confecções, perto da que a gente conhece, próximo à nossa casa, não vai aguentar isso. Então essas empresas que deveriam ser protegidas e não as grandes empresas, né? A gente está se eu vi caminhando uma já para crítica, 2 minutos, então já, os só para momentos. finalizar, Sim, sim, eu pode vi uma falar, dá crítica tempo. do, eu vi uma crítica do economista que ele disse que, como o Brasil não está investindo em ciência e tecnologia, o que é que está se transformando? O Brasil está virando um grande camelódromo, né? É um mercado de informalidade, de produtos, de bugigangas que vem de fora, e uma grande fazenda ao mesmo tempo. Ou seja, não se investe pesado em tecnologia, então a gente não tem uma ciência e uma produção, né, justamente no caso da vacina, né, são as universidades que estão encampando, né, essa tentativa de reverter o quadro. E aí a gente acaba comprando tecnologia de fora, num preço, né, razoável, caro, né, Poderíamos e nós mesmos estar fornecendo produzindo, produto. por exemplo, os testes, né, em grande quantidade aí no Brasil, se fosse. Pois é. E já tem, né, o caso dos ventiladores, né, que são
feitos aqui na Paraíba, Universidade Federal da Isso. Paraíba, feitas a um preço, né, muito mais. Enquanto os Estados Unidos vão lá e compram todos os respiradores, né, os Uma ventiladores pirataria, né? artificiais, Eu em falo, detrimento do resto da humanidade. isso mostra exatamente o país que é sede do capitalismo global, né, como mais importante, mostra que quando a situação ela demanda agir com urgência, isso só prova o que nós tentamos mostrar aqui, que não há muito um princípio ético do capitalismo. Porque quando E tem um paradoxo, né? sim, Paradoxo entre economia e vida, que aparece de duas formas. De uma forma em detrimento da vida, e de outra forma em detrimento da economia, né? De que lado a gente fica? Esse é o pois dilema. é. É extremamente complicado. Isso é uma conversa que a gente pode ter outras vezes, porque tem muita coisa para ser discutida, né? Sobretudo essa relação. É extremamente impertinente discutir, né? Os limites da ética no capitalismo. É uma conversa que não se esgota, porque claramente é quase impossível você pensar a manutenção de um sistema como o que nós temos hoje, com princípios éticos minimamente razoáveis, né? Talvez a maior dificuldade que nós possamos ter hoje. E não se trata nem de pensar, assim, pelo menos de forma radical, eu não sei. Eu não sei, assim, eu confesso que eu penso muito sobre isso, saídas, né, formas de pensar em reorganização da sociedade, eu não consigo pensar numa mudança radical, e até porque eu não acredito nela de forma rápida e para os próximos tempos, mas eu defendo a ideia que nós precisamos, pelo menos, repensar muita nossa forma de viver, a nossa relação com a produção, com o consumo, sobretudo, que é uma outra coisa extremamente interessante de se discutir a médio prazo, a um curto prazo e a médio prazo, nós temos que repensar isso. Então, eu vou aproveitando, assim, encerrando aqui a minha fala, Francisco, você fica à vontade para falar quando tiver faltando alguns segundos, eu te aviso. Ah, beleza. Não, na verdade é só enfatizar esse dilema entre vida e economia, né, que já foi colocado várias vezes pelos governantes, né, Trump e o nosso Jair, o Jair de Brasília, né, que ao mesmo tempo que os Estados Unidos estão lutando para manter a sua economia e garantir a vida dessas pessoas, é justamente pela questão econômica e, né, e por essa manutenção da vida que eles vão lá e compram os respiradores e deixam uma boa parte de outros países à mercê. Ou seja, o capital, para resguardar a vida de alguns, acaba colocando em xeque a vida dos demais. Né? Para você ver o grau do dilema que isso apresenta. Né? É, E sem essa população produtiva, como é que vai ficar a economia? Né? Já que falam tanto em economia. Né? Como é que vai ficar diante disso? E os idosos, que não, digamos assim, não são atualmente produtivos, mas já foram, né? Como é que eles exato. ficam nesse jogo? É, Qual a dignidade da pessoa humana como fica, né? é injusto sob vários aspectos, porque você quer forçar que os trabalhadores voltem a produzir, mas você não consegue dar nenhuma segurança de que ele vai voltar para casa vivo, né, com saúde, porque a economia não pode parar, sendo que essa economia, tipo, ela vai continuar funcionando, mas não é para beneficiar aquele que está indo trabalhar. Ela vai continuar funcionando para beneficiar aquele que pode ficar em casa. Então é muito paradoxal isso, né? E a gente não pensar isso de uma forma mais racional e ética, né? Não pensar. É contraditório até pensar capitalismo e ética, como a gente discutiu, mas pelo menos uma ética utilitária de fazer o menor mal possível para todos, né? Ainda assim, e no sentido filosófico mesmo, não essa ética oportunista, né? Que não é muito utilitária, mas ela é mais oportunista, mas que a gente pensa uma ética no sentido Uhum. utilitário mesmo, fazer o maior bem possível para o maior número de pessoas possíveis. E, no mínimo, na pior das hipóteses, essa deveria ser a forma de conduzir o atual momento. E nem isso está sendo, né? É prejudicar a maioria em detrimento do benefício de uma minoria. Nós temos 20 segundos. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. Vai ficar salvo aí nos stories, para quem quiser ver depois. E aí, Franzé, 15 segundos para você se despedir. Obrigado, pessoal. Boa Beleza. noite aí. Agradecer o Rodrigo pelo convite, né? O pessoal que está participando e tal, e colocar justamente aquele dilema, né? Que é o dilema do trem, né? Você tem um trem aí desgovernado